Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 198, estamos trabalhando, a vereda dos justos, baseado no livro de Provérbios. O sol já está saindo, já está aquecendo a terra e nós estamos aqui também aquecidos pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Estamos no capítulo 23 de Provérbios. Espero que você tenha tido a oportunidade de ler, o livro de Provérbios, esse livro de sabedoria maravilhoso. Tem trazido grande satisfação no meu coração em ler e também estudar e procurar algo substancial para as nossas vidas, para endireitar as nossas veredas, que é isso que a palavra de Deus faz. Hoje nós vamos no capítulo 23 e nós temos dois assuntos aqui que eu tirei desse livro, que eu acho que é importante, que ainda nós não falamos e que ele também tem repetidas vezes, então, neste capítulo. Então, com certeza é ele que nós vamos, então, estar trabalhando hoje. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres rico, nem apliques nisso tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso e nem cobices os seus deliciosos manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales ao ouvido do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. E não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, ele pleiteará a causa contra ti. Então, hoje nós vamos falar sobre um ladrão e um tirano. Um ladrão chamado ganância e um tirano chamado inveja. Então, um ladrão e um tirano. Certo homem escreveu que há cinco grandes inimigos da paz em nossa vida, em nossos corações, e que habitam dentro de nós, que é a avareza, a ganância, a inveja, a ira e a soberba. Se esses inimigos eles não são banidos, desfrutarão então, não desfrutaremos então de uma perpétua paz. Então, a paz que excede a todo entendimento não pode guardar, esses inimigos em seu coração. Então, hoje nós vamos falar sobre a ganância e sobre a inveja. Então, são inimigos da nossa paz interior. Como um ladrão, elas se escondem, então, no coração, sobre a proteção da escuridão e roubam o nosso contentamento. Então, vamos começar falando da ganância. Nos versículos 4 e 5, nós temos assim: não te canses ou não te fadigues para enriquecer. Dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso te fará asas e voará ao céu como uma águia. Então, o indivíduo, ele não deve se desgastar, para ficar rico, correr atrás das riquezas, é desperdiçar a vida perseguindo falsos valores e confiando, então, em coisas passageiras. A riqueza tem a característica, como diz aqui nesse versículo, de criar asas e voar como a águia. Não é errado ter ou conquistar riquezas, desde que não se ponha o coração nelas e não torne isso a sua prioridade, a sua obsessão de vida. Temos que ter sabedoria, temos que ter diligência e piedade, para lidar com elas. Provérbios 22:10 nos diz assim:
A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Por ser a riqueza obtida, né, a parte do reconhecimento de Deus, com frequência todos os tipos de dores acompanham ela. Então aqui é essa questão de nós não entendermos que tudo vem de Deus, que tudo vem do Pai das Luzes, que tudo na nossa vida provém de Deus. Enquanto não há este reconhecimento de que tudo é dele e que tudo vem dele, então nós vamos, em vez de acrescentar a bênção do Senhor em nossas vidas, nós acabamos trazendo dores e aflição. Amigos gananciosos, problemas legais, porque as pessoas acabam, para serem ricos, entrando dentro da ilegalidade. Reconhecer o medo de perdê-las, a tentação da soberba, são essas dores que acabam acompanhando aquele que põe como prioridade ganhar riquezas. Provérbios 28, 20 a 22 diz assim: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Aquele que tem o olho mau corre atrás das riquezas, pois não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Aqui o apressar-se em enriquecer está implícito em usar o quê? Meios ilegítimos e imorais para o enriquecimento. Provérbios 13, 11 nos diz assim: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem junta com o próprio trabalho aumentará, prosperará. Capítulo 15, 27. O avarento, né, ou seja, a pessoa gananciosa, põe a sua família em apuro, mas quem repudia o suborno viverá. Provérbios 28, 25 nos diz assim: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. A ganância na Bíblia, então, é o desejo desenfreado de algo ou de ter mais e mais. E não só se refere a riquezas, mas menciona, então, outras formas de ganância, né? Quando a gente fala ganância, a gente só pensa nisso, mas não é. Jesus, ele até advertiu lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, ó: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo o tipo de ganância. Então, há outros tipos de ganância que não estão ligadas ao dinheiro. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Querer ficar rico, tornar-se então isso uma obsessão para muitas pessoas. Outros, menos afoitos, né, retêm as suas pretensões, mas mostram-se invejosos, né? Então, ou são gananciosos ou são invejosos. Quem não tem equilíbrio, moderação na busca da provisão, acaba então deixando de fazer isso e tornando-se invejoso, né? Querendo aquilo que o outro tem sem fazer nenhum esforço. Nesse capítulo 23 de Provérbios, nos versículos 6 e 8, nos diz assim: não coma o pão dos invejosos, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que você falou. Então, não coma o pão do invejoso, literalmente é de alguém que tem o olho mau, porque a Bíblia também, quando fala de inveja, fala de olho mau. Alguém mesquinho, invejoso, que se incomoda então com o bem-estar dos outros. Portanto, não vale a pena entrar em um jogo de falsidades e bajulações, porque os invejosos gostam de uma falsidade, de uma bajulação. A inveja é o desejo de ser melhor ou pelo menos igual aos colegas em suas realizações, né? A excelência ou a posse das coisas. Os antigos se referiam à inveja como um sentimento
maligno e hostil, uma ansiedade por conseguir aquilo que não se possui. É também uma tortura, uma descrição apropriada daquilo que a inveja faz com a pessoa, tortura. Esta doença do espírito cobra um preço muito alto das suas vítimas. Uma pessoa invejosa sofre imensamente porque está fechada em si mesma. A inveja quer ganhar aquilo que a outra pessoa possui. Provérbios 3,31 diz assim: não tenha invejas do homem violento. Provérbios 23,17 diz assim: não tenha no teu coração inveja dos pecadores. E Provérbios 14,30 diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja adoece, ela pode se intensificar à medida que vemos muitas vezes a idade avançando mais do que as realizações. Qual é a cura para a inveja? Muita da crise da fé está ligada à inveja. A busca de um modo de vida mais atraente. A solução bíblica é desviar os nossos olhos da riqueza material para adorar a Deus verdadeiramente, já que isso fala sobre os olhos, né? Então nós precisamos tirar os olhos, já que a ganância e a inveja têm a ver com isso. Se voltarmos a concentrar a nossa atenção em Deus e não em nossas circunstâncias, adorar ao Senhor, orientar a nossa perspectiva, nosso olhar de 3 maneiras específicas. A primeira dela, priorizando a sabedoria. Olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus é mais importante que a riqueza, e a riqueza mais importante da terra. Segunda, nós devemos entender que as verdadeiras riquezas são as eternas e não as terrenas, aquelas que passam. Em terceiro lugar, a intimidade com Deus é o maior tesouro de todos. Então, olha só, nós devemos guardar isso em nosso coração. A sabedoria é a maior riqueza. As verdadeiras riquezas são as eternas e a intimidade com Deus é o maior tesouro que todos nós devemos incorporar. A adoração à nossa rotina semanal, porque o ídolo da riqueza pode trazer muitas dores para nós. Para finalizar, nós precisamos aprender a satisfazer-nos em Deus, aprender a ficar feliz por aqueles também que Deus abençoa. Alegrar-se com que se alegram é um sinal de maturidade, a capacidade de apreciar a outra pessoa mais dotada às vezes do que nós. Aplaudir pessoas mais honradas do que nós, apreciar pessoas mais abençoadas do que nós. Essa é uma reação íntegra, respaldada em nossa confiança em Deus e a nossa lealdade à soberania de Deus, que a um abate e a outro exalta, como diz Salmo 75, versículo 7. Que Deus abençoe você e que Deus nos abençoe a examinar o nosso coração, ver se a ganância e a inveja não moram aí. Que Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta. Então leiam capítulo 24 de Provérbios. Até amanhã, Deus te abençoe.